Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, né? Hoje, dia 26/6/2026. É muito seis, né? 26/6/2026. E nesse horário das 5h30, nós estudamos esta obra. O Livro dos Médiuns, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 17, da formação dos médiuns. Hoje nós vamos começar a estudar a questão 213. Mas antes de iniciar, vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, ao nosso Pai Criador, para agradecer por podermos estar aqui estudando, aprendendo, crescendo, para que a gente possamos nos tornar efetivos trabalhadores da Seara do Senhor. Também, como já dissemos no outro estudo, pedir a Deus que abençoe o nosso irmão Alberto, que hoje, né, nesse momento, deve estar velando a sua mãezinha, Dona Horaciema, que retornou ao plano espiritual, que nossa irmã seja abençoada, amparada, que seja recebida pelos espíritos amigos, para continuar a sua caminhada, logo assim que ela se recuperar desse momento, né, de mudança de dimensão, e que o nosso irmão Alberto possa ser amparado, consolado, fortalecido, e que Deus abençoe a toda aquela família. E abençoe a todos aqueles que estão lá junto com ele, se despedindo, né, da sua mãezinha. Então, que Deus nos abençoe, abençoe o nosso irmão, que possamos continuar na nossa tarefa de autoaprimoramento. E pedimos a Deus que nos permita continuarmos os nossos estudos. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Nós vamos começar a estudar aqui a questão 213. Diz assim: a escrita, Kardec, né? Kardec fala, a escrita é algumas vezes legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas com certos médios é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre, antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. Então, há vários tipos, né, de escritas. Às vezes o médio escreve e a letra sai legal, mas outros médios às vezes escrevem e a letra sai horrível e ninguém consegue ler aquilo decifrar. Essa letra é formada frequentemente de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Às vezes você pega umas mensagens assim, né? 5 6 linhas numa folha só, e toca e troca. Aí a gente fica imaginando, né? Na época que Chico psicografava, quando ele era mais jovem, né? Olha o desperdício que devia ser de papel, hein? Porque papel naquela época, a gente vê isso até pelas informações que Ivone do Amaral Pereira passa para a gente, né? Que ela era muito pobre e ela não tinha dinheiro para ficar comprando papel como hoje. Hoje o pessoal escreve qualquer coisinha, arranca a folha do caderno, amassa, vai para o lixo, né? Estraga papel adoidado. Naquela época, ela precisava até pegar papel de embrulho, papel de pão, desamassar, passar com ferro para tentar esticar, para ela poder fazer as psicografias, que papel era uma coisa cara. Hoje, qualquer coisinha você dá para uma criança um pedaço de papel e ela fica ali. Então, nessa época, devia ser complicado. Por quê? Você tinha que ter papel. Às vezes o espírito escrevia 3 4 linhas, já pegava outra folha. 3 4 linhas, pegava outra. Era, era caro, saía caro. Era desperdiçado. Era uma despesa muito grande de papel, né? Então, ele fala aqui que os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de toda ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece boa vontade. Se for um bom espírito, ele até concorda em começar de novo. Mas se não for um bom espírito,
for um espírito grosseiro, espírito mal educado. Ele pode não aceitar, ter que recomeçar tudo de novo, né? Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, ilegível é aquilo que você não consegue ler. Mesmo quando isso é para o médium ilegível, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte e rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Então, quando os médios escrevem coisas que nem ele consegue ler, aí ele tem que fazer um treinamento. Ele disse que é um treinamento, tem que ser exercícios frequentes e demorados, tá? E com o tempo a letra vai melhorando. E ele pede ao espírito também, né? Para ajudá-lo a escrever com um pouco mais de clareza. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões do costume. Para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Então, eles botam alguns sinais. De repente, se você não quiser responder, ele dá um traço longo. Ah, eu quero escrever, faço uma cruz. Então, eles vão usando esses símbolos, né? Essa questão 213, ela faz parte do item desenvolvimento da psicografia. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer ou não quer continuar a responder, a mão do médium fica imóvel. E o médium, quaisquer que seja o seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Se o espírito não quiser falar mais, ele para e o médium não consegue mais escrever nada, né? Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, não termina de escrever, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Enquanto o espírito quer escrever, o médium vai ficar ali. Vai ficar ali. E o médium não consegue parar a mão. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever sem poder obstar a isso, sem poder impedir isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea parada ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último. Então, o médium sente quando o espírito está terminando, vai encerrando a mensagem. Estas explicações essenciais, olha o que Kardec fala, estas explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia, tá? Muita gente pode dizer assim, ai, mas que coisa chata ficar falando sobre isso. Mas Kardec diz que essas informações que ele trouxe até agora são essenciais, são muito importantes para aquele que trabalha com a psicografia. Então, aquele que já é psicógrafo, aquele que quer desenvolver a psicografia, tem que estudar isso aqui que a gente está estudando. Pode achar que o texto é chato, pode achar, é muita coisa, muito detalhe, mas Kardec colocou aqui. Isso é essencial para aquele que trabalha com a psicografia ou deseja trabalhar com a psicografia. A experiência revelará na prática alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui, e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médios do que em geral se pensa. Então, se muita gente que sentir que tem o dom para produzir esse fenômeno, experimentar, ele diz, muita gente vai trabalhar com a psicografia. 214. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. E aqui todos os médios procuram com razão conseguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associada, mais ou menos, a intuição. Tendo consciência do que escreve,
Um médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito. Não tem absolutamente que se preocupar com isso. E nada obstante deve prosseguir. Então, o médium, que ele é um médium mecânico mesmo, né? Ele tem mais ou menos a intuição do que ele vai escrever. E aí que tem o problema. Porque às vezes o médium fica assim: será que fui eu? Isso veio da minha cabeça? Eu me lembrei agora da Ana Constantino. Será que isso vem da minha cabeça? Será que isso vem mesmo do espírito? Olha o que ele falou aqui: que você, médium, não tem absolutamente que se preocupar com isso. Se é seu ou se é do espírito. E deve prosseguir, tá? Deve prosseguir, se assim você desejar. Se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passavam pela mente e que até são contrárias às suas ideias. Então ele diz: você está escrevendo, eu não sei se isso é da minha cabeça, se isso não é da minha cabeça. Ele diz: esquenta a cabeça, vai escrevendo. Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo. Quando terminar, analisa o que você leu. E você poderá perceber no texto muita coisa que você não estava pensando que você nunca pensou quando escreveu, tá? E algumas coisas que até são contrárias àquilo que você pensava. Prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e com experiência, a dúvida se dissipará. Então, você não tem que escrever. Se você realmente quer trabalhar com isso, você não tem que se preocupar. Vai escrevendo, vai escrevendo. Depois lê, analisa, verifica se o assunto é um assunto que você domina, que você costuma conversar. Se você perceber que não, opa, pode ter uma outra mente trabalhando ali. Eu trouxe aqui esse livro, Roteiros Mediúnicos, né, do Vinícius Lara, pelo espírito Yvon. Nesse livro, no capítulo 2, o O capítulo 2 tem título Medo e Mediunidade. Capítulo 2, o título é Medo e Mediunidade. É uma análise dessa questão 214, que nós estamos estudando. Tá? Ele faz uma análise dessa questão 214 de O Livro dos Médiuns. E o Espírito Yvon, ele vai falar, assim, sobre esse assunto. Ele vai trazer um texto aqui, que eu vou ler para vocês, que eu achei muito interessante, tá? Ele vai dizer assim: não é incomum encontrarmos tarefeiros da senda mediúnica a queixarem-se de medo durante o desempenho da função. Ele diz: não é incomum a gente. É muito mais comum, é muito comum você encontrar médiums que dizem que têm medo na hora que estão realizando a atividade mediúnica. O temor, quer dizer, o medo, costuma manifestar-se tendo como pano de fundo diversas circunstâncias. Desde o receio dos próprios desencarnados, qual se fossem forças perigosas da natureza, até mesmo o apavoramento frente à possibilidade de qualquer incompatibilidade de informações no desenvolver das comunicações. Às vezes o médium, eu conheci um médium que ela tinha medo quando ela trabalhava na mesa mediúnica, eu conversava com ela, dizia assim: Rose, eu morro de medo na hora que eu estou dando passividade. Eu tenho medo dos espíritos que vão se comunicar. Entendeu? Ela tinha medo. Então, ele diz aqui: às vezes o médium tem medo. Quem é esse espírito que está mandando essas mensagens através de mim? E outra coisa também que às vezes tem medo: medo de estar escrevendo uma coisa e depois, na hora que alguém for analisar, criticar aquilo que você escreveu. Dizer que aquilo, isso aqui não tem nada a ver, você está inventando, entendeu? Então as pessoas têm medo do espírito que está se manifestando e têm medo da crítica, da análise. Seja como for, sempre que há medo,
o processo de intercâmbio é amputado em suas potências fundamentais. Então, ele diz: toda vez que você tiver medo, você está o quê? Prejudicando o trabalho, prejudicando o intercâmbio, mesmo que seja da mesa mediúnica, na psicofonia. Se na hora que o espírito vai dar comunicação na mesa mediúnica, ou na hora que você vai psicografar, ou na hora que você vai dar uma psicofonia, né? Lá na mesa, na psicografia, se você começar a ter medo, pôr em dúvida, você já está prejudicando a produção do fenômeno. Tá? Aí ele diz aqui: não podemos imaginar o transe em seus sutis mecanismos de interpenetração mental como uma operação matemática exata. A comunicação entre os dois planos da vida é muito mais ampla e complexa, incluindo em seu bojo variáveis multiplicadas que precisam ser consideradas. O melhor médium, eu vou até sublinhar isso aqui, o melhor médium não será necessariamente o beletrista deste ou daquele gênero de produção. Lembra do beletrista da Ivone? Ele era um poeta, era um escritor, tá? Então, o melhor médium não será necessariamente o beletrista deste ou daquele gênero de produção literária, mas antes aquele menos sujeito ao erro pelo empenho em servir. Até tem uma pergunta, né, que foi feita: quem é o melhor médium? Aí os espíritos falam: aquele foi menos enganado. O melhor médium é o que foi menos enganado. Então, ele diz aqui que o melhor médium é aquele que é menos sujeito ao erro pelo empenho em servir. Então, aquele que está ali de forma abnegada, trabalhando para servir ao Senhor, esse é o que menos vai errar. Então, ele está querendo dizer o quê? Todos eles erram. Mas aquele que é dedicado, estudioso, esse tem a tendência a errar menos. Toda comunicação espiritual guardará a interferência do aparelho. Toda comunicação espiritual guardará a interferência do médium. O médium sempre, de alguma maneira, vai intervir. A gente já estudou isso. De que se valem os espíritos, né? Então, o médium sempre vai, de alguma forma, interferir. O que se deseja é que esta participação do médium auxilie na transmissão da mensagem, ao invés de a inviabilizar. Então, o que eles querem, o que se pede é que o médium, já que o médium interfere, interfere mesmo, que a interferência dele seja para ajudar e não para atrapalhar. E o medo atrapalha. O receio, quer dizer, o medo e a desconfiança, quando dominam a prática da mediunidade, inibem exatamente o componente útil de cada colaborador, que é substituído, então, pelos temores de ordem menor. Então, o médium que tem medo, que desconfia, né, ele fica inibido, ele não consegue realmente trabalhar como se espera, né? Então, essa inibição vai acabar atrapalhando, né? Impedindo um bom trabalho, porque ele fica tolhido. Será que eu devo falar assim? Será que eu devo fazer assado? É importante que medo e mediunidade sejam separados na base da compaixão e do serviço ao semelhante. Deus permite o contato espiritual como parte da lei de evolução planetária. Eu achei isso muito importante. Deus permite o contato espiritual, quer dizer, o intercâmbio, o contato entre encarnados e desencarnados, como parte da lei de evolução planetária, por compreender que as diversas dimensões da existência podem cooperar entre si na superação do mal, do egoísmo, da ignorância. Então, Deus permite
que encarnados e desencarnados entrem em contato, conversem entre si para se ajudarem, tá? Na superação do mal, do egoísmo, da vaidade, da ignorância. Nós podemos ajudar os amigos desencarnados. E os desencarnados podem nos ajudar. Com isso, estaremos andando de mãos dadas, nos ajudando mutuamente. E aí o que acontece? A evolução se processa de uma forma mais acelerada, com a eliminação de tudo isso que é ruim. Quando o médium tem medo do serviço, está negando-se, isso é outra coisa importante, está negando-se a colaborar com o Criador. E deixando de lado a oportunidade de aliviar o sofrimento de incontáveis outros seres. Quantos médios já com potencial já abandonaram o trabalho mediúnico por medo? Aí eu não vou ficar mais nesse negócio de mesa mediúnica, não, porque tem uns espíritos. Eu estou falando isso que eu ouvia de amiga. Tem espírito que chega aqui, ameaça, diz que vai matar todo mundo. Eu vou fechar essa casa espírita. 3 que trabalham na mesa mediúnica, eu vou acabar com a vida de vocês. Eu vou fazer da vida de vocês um inferno. Eles jogam um monte de ameaças. E tem médios que ficam com medo. E aí começam a trabalhar já meio tolhido, já meio preocupado. Aí daqui a pouco começa a ficar doente. Aí vem uma dor de cabeça, um problema de pressão, um negócio assim, e as doenças vão aparecendo primeiro nos dias das reuniões. Dor de cabeça, um enjoo, um mal-estar. Daqui a pouco ele começa a faltar, faltar, faltar. Depois, sabe de uma coisa? Eu vou parar, sabe? Eu não tenho tempo, tá tomando, eu tenho outras coisas a fazer, o meu marido está reclamando, fulano, sabe? Começa a se afastar do trabalho. E olha o que ele diz aqui: quando o médium tem medo do serviço e se afasta, ele está negando-se a colaborar com o Criador. E deixando de lado a oportunidade de aliviar o sofrimento de incontáveis outros seres. E o que, que nós estudamos na aula anterior? De ajudar a si mesmo. De ajudar a si mesmo. Tá? Porque se ele veio com essa mediunidade, Deus não deu ela assim só porque. Para ele achar bonitinho, não. Deu para ele usar. Lembrando de Emmanuel. Quem são os médios em sua generalidade? Lá no livro Emmanuel, capítulo 11. São aqueles espíritos que fracassaram muito nas vidas passadas. E hoje tem uma oportunidade de resgatar seus erros através da mediunidade, servindo ao próximo. E com isso ajudando a si próprio. Então, quando o médium foge do trabalho, ele está o quê? Deixando de colaborar com o Senhor, deixando de ajudar a si próprio e de ajudar outros seres que necessitam. Diante das atividades de comunicação espiritual, exercita a entrega livre, diz o Espírito Ivon, mandando você. Exercita a entrega livre de condições e confia na proteção e na condução que vem do mais alto. Então, ele está dizendo o seguinte: você vai fazer um trabalho, se entrega a esse trabalho. Confia em Deus e segue em frente, sabe? Abre seus braços, se entrega e confia na proteção e na condução que vem do mais alto. Acredita em Deus e se entrega, tá? Como qualquer faculdade humana, a mediunidade, né? Haverá momentos em que a qualidade da captação mediúnica será marcada por menor detalhamento ou mesmo poderá falhar. Isso com qualquer trabalho que você vai realizar. Né? Qualquer faculdade que você vai fazer, qualquer trabalho que você vai fazer. Tem dias que o trabalho sai legal, você fica todo contente. Tem dia que tu olha e diz assim, sei não, mas hoje eu não estou conseguindo fazer. Até, por exemplo,
quem trabalha na cozinha, quem cozinha. Tem dia que você vai para a cozinha. Hoje eu quero fazer um bolo legal. Você faz aquele bolo gostoso, né? Fica tudo maravilhoso, todo mundo elogia. Tem dia que você vai lá para a cozinha, você vai, eu quero fazer um bolo. Aí, quando termina o bolo, tu pronto, diz assim, sei não, esse bolo não saiu como daquele outro dia que eu fiz. Eu acho que esse bolo não tá legal. O pessoal até diz, não, tá gostoso, mas você diz assim, hoje eu não consegui fazer a comida legal. Não é assim, às vezes? Hoje não saiu como eu queria. Alguma coisa, eu errei na mão, ou eu hoje não estava muito inspirada. Está dizendo, como qualquer outra coisa que você faz, haverá momentos que a qualidade da captação mediúnica será marcada por menor detalhamento, ou mesmo poderá falhar. Tem dia que você vai fazer a comida, vai queimar. Você vai fazer, queimou. Ah, o meu refogado queimou. Droga, eu não vou nem mais fazer. Porque já queimei 2 vezes. O bolo não ficou legal, o bolo solou. Eu vou ter que fazer. Tem dia que é assim, que a coisa não vai legal. Assim também com a mediunidade, com a produção do fenômeno. Haverá também circunstâncias em que o contato com os espíritos sofredores poderá causar em você insegurança, mas, acima de tudo, sempre deverá pairar o compromisso, o socorro e a instrução. Então, tem dias que você, lá na hora, que você está dando a comunicação, que você está entrando em contato com aquele espírito sofredor, você poderá ficar inseguro, você poderá até ficar assim, meio receoso das coisas que ele está dizendo, né? Você até poderá. Mas o que que ele diz aqui? Acima de tudo, não deixe isso te abalar, tá? Pensa que o seu compromisso é com Deus e segue em frente. Segue em frente, tá? Não deixa, não abandone o trabalho. Porque essas coisas, esses medos, essa coisa, hoje eu não estou muito legal, isso é normal. Acontece com qualquer um. Porque nós ainda não temos essa mediunidade pura. Não é normal essas coisas acontecerem. O importante é você não se deixar abater. Aí ele encerra dizendo assim: mediunidade é exercício constante de impessoalização. É pensar assim, e eu estou trabalhando para Jesus. Não é, não, eu não vou levar em conta se eu estou bonita na fita ou não. Eu não vou colocar vaidade nessa história. Eu sou a supermédium. Não, eu sou apenas um instrumento para aliviar a dor do meu irmão. Eu trabalho para Jesus. Como tal, o bom servidor, né? Assim, ele está dizendo o seguinte: assim, pensando, o bom servidor deverá abrir mão, inclusive, de suas suscetibilidades, a fim de que brilhe na tarefa apenas a luz sagrada do Senhor. Então, abra mão das suas vaidadezinhas, das suas tititizinho que as pessoas têm, né? A fim de que brilhe na tarefa apenas a sagrada luz do Senhor. Eu achei esse texto maravilhoso, do Espírito Yvon, pela mediunidade do Vinícius Lara. Depois eu vou colocá-lo lá também, vou ver se eu baixo e coloco ele no grupo. Achei de uma importância muito grande, sabe? E esse texto é um estudo dessa questão 214 do Livro dos Médiuns, que nós estamos estudando. Ele faz uma análise, uma reflexão sobre essa questão do Livro dos Médiuns que nós acabamos de estudar. Vamos agora para 215. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico,
Todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, foram julgar-se, em consequência, não aquinhoado. Ele está dizendo o seguinte: às vezes, o médium, ele não vai ser um médium mecânico. Eu vou ler um pedacinho aqui do que seja médium mecânico para a gente relembrar. Deixa a 215 aqui marcada. Vamos dar uma olhada na 179. Deixa a 215 lá, porque a gente vai voltar para ela. Vamos dar uma olhada na 179, que vai falar dos médios mecânicos, para a gente lembrar bem o que é médio mecânico. Tá? Diz assim: quem examinar 179, 179, quem examinar certos efeitos que se produzem nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta que escreve, não poderá duvidar de uma ação diretamente exercida pelo espírito sobre esses objetos. Então, se você está num lugar, numa reunião, e você vê os objetos se mover, você tem que pensar o quê? Tem alguém, tem um ser humano, uma pessoa que não tem corpo, é claro, está invisível, movimentando isso aqui. Eu não posso dizer que o meu mouse se movimenta sozinho. Ele não pode. Não pode. Tem que ter alguém fazendo ele se movimentar. Entendeu? Isso é uma coisa que você tem que pensar, tá? A cesta se agita por vezes com tanta violência que escapa das mãos do médium, e não raro se dirige a certas pessoas da assistência para nelas bater. Às vezes a cesta que eles usavam, aquela cestinha, ela se agitava tanto que saía assim e esbarrava em alguém. Outras vezes, seus movimentos da cesta dão mostra de um sentimento afetuoso. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium. Frequentemente é atirado longe com força, que tem espíritos que jogam o lápis longe, né? O lápis está na mão do médium. Joga longe. Gente, eu pensando assim, eu não posso imaginar Emmanuel fazendo isso, né? Jogando lápis assim. Aí vai que joga o lápis e bate no olho de alguém. Então, um espírito que faz com que o médium jogue o lápis longe só pode ser um espírito nervosinho, né? Nervosinho. Porque eu não imagino uma Joana de Ângeles. De repente, ela pega, pá, joga o lápis sai lá, bate na cabeça de uma pessoa. Não vai ter isso. Não vai ter isso, né? Então, eles aqui. O mesmo ocorre quando o lápis está colocado na mão do médium, frequentemente é atirado longe com força, ou então a mão, bem como a cesta, se agitam convulsivamente e batem na mesa de modo colérico. Será que a gente vai ver uma Joana de Anjos dando tapa na mesa com raiva? Não, não vai ver. Não vai ver. De jeito nenhum não vai ver. Então você já deduz quem é que bate na mesa com raiva. Não vai ser Emmanuel, não vai ser doutor Bezerra de Menezes, que Ivone diz que é de um afeto maravilhoso, não vai ser o Francisco de Assis, não vai ser o Antônio de Pádua, não é? Não vai ser uma Joana, não vão bater na mesa com raiva, de jeito nenhum. Você também já deduz quem é que bate na mesa com raiva. Né? Aí eles aqui, ainda mais eles batem na mesa de modo colérico. Ainda quando o médio está possuído da maior calma e se admira de não ser senhor de si. Então o médio fica assustado, né? O médio calmo, tranquilo, e o espírito está batendo, jogando as coisas nos outros. Digamos, de passagem, que tais efeitos demonstram sempre a presença de espíritos imperfeitos. Está na cara, né? Tais efeitos, jogar lápis em cima dos outros, dar soco na mesa com raiva, já está indicando, mesmo que o médium seja um médium calmo, tranquilo, se o espírito está dando soco em todo mundo, só pode ser o espírito imperfeito. Aí você já deduz, não precisa ser um gênio, né? Para deduzir isso. Aí ele diz aqui: os espíritos superiores são constantemente
calmos, dignos e benévolos. Se não são escutados convenientemente, retiram-se e outros lhe tomam lugar. Então, se o médium, um espírito bom, está dando uma comunicação, mas a plateia não está nem aí, esse espírito não vai dizer assim: como é que é? Vão prestar atenção em mim ou não? Eu venho aqui ajudar vocês e vocês não querem me ouvir? Raça de víboras! E joga livro, lápis pro alto. Nenhum deles vai fazer isso. Eles simplesmente vão embora. Se fizer isso, é o espírito imperfeito, cheio de vaidade, porque não estão querendo ouvi-lo. O espírito bom não vai fazer isso. Vão embora. Agora, no lugar dele, vem outro, que com outras intenções, que não são boas, né? Pode, pois, o espírito exprimir diretamente suas ideias, quer movimentando um objeto, a que a mão do médium serve, no caso da cestinha, de simples ponto de apoio, que é acionando a própria mão. Quando atua diretamente sobre a mão, o espírito lhe dá uma impulsão de todo independente da vontade do médium. Mas, na realidade, ele está atuando aonde? Na área do cérebro da gente, responsável pelo movimento, né? A gente já aprendeu isso. Essa mão se move sem interrupção e sem embargo do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa que dizer e para assim que ele acaba de falar. Nesta circunstância, é aqui que entra a questão. O fenômeno é que o médium, muitas vezes, não tem a menor consciência do que escreve. Esse é o médium mecânico. Ele não tem consciência do que está escrevendo. Quando ele acaba de dar a mensagem, se você e ele, o médium desperta, e você pergunta para ele: você sabe o que está escrito aí? Ele diz: não, eu não sei. Eu não sei o que está escrito. Tá? Então, ele diz aqui: o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Quando se dá, no caso, a inconsciência absoluta, quando ele não lembra de nada, tem-se os médios chamados passivos ou mecânicos. É preciosa esta faculdade, por não permitir dúvida alguma sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Isso mostra, né, a total independência. Porque vai que o espírito esteja escrevendo até alguma coisa contrário sobre o médium, mas ele não tem a mínima ideia do que ele escreveu. Esse é o médium mecânico. É aquele que não tem a mínima ideia do que ele escreveu. Mas ele diz que essa faculdade ela é preciosa, tá? Ela é preciosa. Por quê? Quer dizer, ela é importante porque ela não deixa dúvidas. Às vezes, o médium está escrevendo sobre um tema que ele não tem a mínima ideia. Sobre a mínima ideia. Pode estar falando um texto de física quântica, um texto de filosofia que ele não tem a mínima ideia. Isso mostra a independência, entendeu? É outra mente que está escrevendo. Porque o médium não tem o mínimo conhecimento do que está no papel. Esse é o médium mecânico. Vamos dar uma olhadinha na questão 181. 181. Esse é o médium semimecânico. Pela palavra, você já vê que não é um mecânico total. É semimecânico. Olha o que, é que ele diz aqui. No médium puramente mecânico, aquele que é mecânico totalmente, que é o que está na questão 179, no médio puramente mecânico, é o que está na questão do Livro dos Médiuns
179, o movimento da mão independe da vontade. Ele não tem controle sobre a mão dele. O médium mecânico não tem controle sobre a mão dele, sobre o que ele está escrevendo. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que a sua mão, uma impulsão é dada, sente que alguém está dando uma impulsão na mão dele, mesmo malgrado seu, mesmo que ele não queira, mas, ao mesmo tempo, ele tem consciência do que está escrevendo, o semimecânico. À medida que as palavras vão se formando, à medida que ele vai escrevendo o texto, ele vai sabendo o que ele está escrevendo. No mecânico, o pensamento vem depois do ato da escrita. Ele escreve, o pensamento vem depois. No intuitivo, o pensamento precede a escrita, vem antes. No terceiro, semimecânico, acompanha. Conforme ele vai escrevendo, ele vai tomando conhecimento do que está escrevendo. No intuitivo, ele recebe a mensagem, depois ele escreve. No mecânico, ele escreve e o pensamento, e só depois, mais tarde, ele vai tomar conhecimento do que está escrevendo. Entendeu? O mecânico é assim. Eu estou escrevendo, só depois é que eu vou saber o que eu escrevi. No intuitivo, eu recebo a mensagem e aí eu vou escrever. No semimecânico, a mensagem chega enquanto eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo e a mensagem está chegando, entendeu? Ele diz aqui, ó. No terceiro, a mensagem é tipo assim: estou tendo uma ideia. A ideia está chegando e você está escrevendo. Então você sabe que está escrevendo. É assim que acontece. No mecânico, não. Tu escreve e só depois vai saber. No intuitivo, estou tendo uma ideia legal. Vou começar a escrever. A ideia, entendeu? Você teve a ideia, você começa a escrever, até correndo para não esquecer a ideia. E no mecânico, tá chegando a ideia, eu vou escrevendo, vou acompanhando. E às vezes você vai dizer assim para o espírito: manda demais devagar para poder escrever, senão você manda rápido demais, eu não vou conseguir acompanhar. Esse é o ser mecânico. Agora, o mecânico é aquele que você não tem a mínima ideia do que está escrevendo. Se o cara mandou a tua sentença de morte, tu vai saber só depois. Vamos voltar aqui para a gente concluir a 215. Aí ele vai dizer aqui, né? Então, se você, ele diz assim, se ao médium, então todo mundo, ele diz aqui, a maioria dos médios gostariam de ser mecânicos. Aquele que escreve sem saber o que está escrevendo. Entendeu? Aí diz, a maioria gostaria de ser mecânico. Mas ele diz assim, se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Se você não é mecânico, não adianta você ficar tentando ser um médium mecânico. Você não vai conseguir. Erro seu. Erro seu, no entanto, foram julgar-se, em consequência, não aquinhoada. Então, você não tem que pensar assim: eu sou um médium fraco, porque eu não sou mecânico. Os mecânicos é que são bons. Isso é besteira pensar isso, é besteira. Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente. Intuitivo é aquele que recebe a mensagem e vai escrever depois. Se contente, porque isso não deixará de lhe prestar grandes serviços, se a souber aproveitar e não repelir. Então, fique satisfeito com o tipo de mediunidade que você tem. Fique satisfeito. E procure usar bem essa mediunidade. Desde que, após inúteis experimentações efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados, não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promanda do seu espírito ou de uma fonte diversa. Quer dizer, você está tentando.
Faz o seguinte, veio, teve a ideia, sai escrevendo, sai escrevendo, sai escrevendo. Não se preocupa se o pensamento é seu, não é seu, tá? Se você quer realmente ser um médium, psicógrafo, vai lá, vai tentando. Veio o pensamento, vai escrevendo. É isso que você quer, vai tentando. Diz ele aqui, não hesite em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento é seu, ou é do espírito, ou de qualquer outra fonte diversa. A experiência lhe ensinará, com o tempo, a distinguir se é o pensamento de outro, se é seu. Isso é o tempo, a experiência que vai te ajudar. Aliás, é frequente acontecer que o movimento mecânico se desenvolva ulteriormente. Até pode acontecer de você, no futuro, até desenvolver, de repente, uma mediunidade mecânica. Se você não ficar esquentando a tua cabeça, entendeu? Deixar a coisa fluir. Pode até ser. Aí ele diz assim: dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. Isso ocorre quando, sendo ele, o médium, puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Então, o médium que é intuitivo é aquele que recebe a mensagem e depois vai escrever. Ele muitas vezes não sabe se essa mensagem é dele, é uma ideia que ele teve, ou se é uma ideia que alguém inspirou para ele, tá? Aí ele diz, esquenta a cabeça, esquenta a cabeça. Normalmente os médios intuitivos que ficam preocupados com isso, que tem a ideia, vai escrever, mas fica, será que fui eu? Ou será que é de outro alguém? Ele diz, não esquenta, tá? Pouco importa, atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Pouco importa que você pense que é seu um pensamento que foi inspirado pelos desencarnados. Pouco importa. Se lhe acordem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Então, se você está tendo boas ideias, pensa assim: eu não sei se a ideia é minha ou se é de algum espírito. Se for minha, que bom. Se for de outro espírito, muito obrigado, tá? Por me inspirar bons pensamentos. Pode mandar mais, que eu aceito. É isso que ele falou. É isso que ele falou. Não esquenta a cabeça. Se o pensamento é bom, agradece. Se é seu ou se é de outro, não importa. O que importa é que o pensamento é bom. E diz para ele, ó, se esse pensamento for de alguém, pode mandar mais, que eu estou aceitando. É coisa boa? Pode mandar. Entendeu? É isso que ele está falando. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Porque os poetas, os filósofos e os sábios não ficam preocupados se aquele pensamento vem de algum lugar. Escrevem lá a poesia deles, o romance. Eles escrevem. Só querem saber se vem de alguém, se vem de outro, se não vem. Eles estão escrevendo. Ele diz: a mesma coisa a gente deve fazer. Se você Ô, está. Rose, Oi, vale. eu estava aqui pensando nos compositores, né? Não é? Exatamente. Não Que pode preocupa. ser deles, pode ser dele, né? Como não, né? Do espírito Exatamente. encarnado. Agora, se o pensamento que está chegando para você é uma coisa que você sabe que não é bonito, que não é legal, que é esquisito, aí você tem que. Não interessa se é meu ou se é de outro. Cancela. Toda vez que eu tiver um pensamento desse ruim, eu vou elevar o pensamento ao alto, vou pedir a Deus que me ajude, que se o pensamento for meu, que eu não tenha mais esses pensamentos. Mas para isso eu tenho que fazer o esforço para trabalhar também, né? Minha moral. Se é de outro, que Deus me ajude a não deixar que esse espírito cole em mim. Porque você sabe o que é bonito e o que não é bonito. Agora, se a ideia é legal, altruísta,
fique feliz, sendo sua ou não. Porque se é sua, maravilha, você está com esse potencial. E se é de outro, maravilha, porque tem gente boa colada com você. Tem gente boa, não é? Trabalhando com você, te esperando bons pensamentos. Então, agradeça a Deus e não fique preocupado. Não E fique pode ser uma preocupado. mensagem boa, né? Edificante, alguém ali está precisando ouvir uma palavra ali, né? Exatamente. E vem através de uma psicografia, né? Exatamente. Através da psicofonia, você está numa fila de banco, Também. você está no mercado, no ônibus, no trem, uma pessoa senta do seu lado, aí vem você aquela ideia, né? Aí a pessoa começa, ai meu Deus, eu sei que lá, ai, aí de repente vem em você aquela ideia, sabe aquela coisa boa, aquela palavra de ânimo? Fale, porque pode ser você mesmo querendo ajudar aquele companheiro, ou pode ser um amigo espiritual te inspirando, até inspirou aquele companheiro a sentar do teu lado, porque ele ia usar você como intermediário para ajudar ele. Não importa como é que foi que aconteceu. Diga a palavra amiga, inspiradora, para ajudar aquele companheiro. Porque se você fica, será que fui eu, será que não fui eu? Pronto, você já atrapalhou o serviço. Foi o que nós estudamos antes, da 214, e o Espírito Ivon ajudou. Você já está botando, como o povo diz por aí, boi na linha. Entendeu? Botando o quê? Obstáculo do trabalho. E o médium não pode fazer isso. Né? Tem que se entregar, confiar, ter fé em Deus. Se é coisa boa, só pode vir de Deus. E se é coisa ruim, você já sabe o que é ruim. Então você, vai cortando e vai trabalhando você mesmo para não deixar mais que isso aconteça. Que seja do outro, que seja seu mesmo. Então, essas questões que o Kardec deixa para a gente, muito importantes. Ele está trazendo aqui informações muito importantes. Esse item 213, 14, 15 que nós estudamos faz parte do subitem da dissertação dos médiuns, tá? Daquilo que os médios, desenvolvimento da mediunidade, né? Da formação dos médios. Então, ele está trazendo para a gente informações, né? Ele está falando do desenvolvimento da psicografia, que a gente tem que estar antenado como isso funciona. Então, ele está trazendo informações muito importantes para a gente deixar de lado certas besteiras, mas, ao mesmo tempo, para a gente vigiar, prestar atenção, para ser um bom instrumento da espiritualidade, que é o que o médio é. O médio é apenas um instrumento da espiritualidade. Agora, ele pode ser um bom instrumento ou um mau instrumento. Vai depender da vontade dele e do seu próprio livre-arbítrio. Né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que Kardec aqui é bem, né? Nossa, que Eu professor. lembro muito, Rose, da frase que você fala do Emmanuel, né? Sobre os médiuns. Exato, É, isso me chamou muita atenção, aí eu passei a me dedicar mais ao estudo exatamente. É isso aí. para me aprimorar mais para o trabalho, né? Exatamente. Porque com o trabalho você beneficia, como nós estudamos aqui, o outro, mas beneficia a si próprio. A si próprio, exatamente. Né? Então, gente, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Eu acho que foi bastante oportuno, bastante proveitoso, essas questões que Kardec nos trouxe, né? Nós estudamos hoje a questão 213, 214, 215, e a próxima sexta-feira, dia 3/7, 3 de julho, nós vamos estudar a questão 216. 3/7 de 26, questão 216, tá bom? Quando eu encerrar aqui, vocês não saiam logo, não, que eu quero dar um aviso para vocês. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Eu vou pedir aqui, Carmen, você faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Aí depois da prece, vocês esperem um pouquinho, tá, gente? Então, mais uma vez aqui, só temos a agradecer essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de aprimoramento,
da mediunidade e que só temos a agradecer mais uma semana de estudos, de reflexão, de conhecimento que tivemos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, encerrar aqui.